sou o criador do canal Concórdia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para documentar a temporalidade que está acontecendo, tudo aí, né? Para que as pessoas possam acompanhar. De certa forma, para documentar também o que está acontecendo no país como um todo, os problemas como estão acontecendo, e também trazer essa documentação, já que para as pessoas se conscientizem que não é só eu, não é só o pessoal do canal Concórdia que está tendo essa ideia de trazer blockchain e blockchain para execução do sistema político, né? Eu trouxe aqui alguns artigos já, que foram publicados por algumas pessoas já com esse mesmo intuito. Então eu estou fazendo uma breve leitura aqui, já tem alguns outros artigos relacionando a mesma coisa. Blockchain e a democracia, a nova tecnologia a serviço da cidadania. Também tem aqui blockchain como alternativa para contornar os vícios da democracia representativa. Temos aqui também a segurança da democracia e do blockchain. Mais um artigo. Democracia digital, o papel da tecnologia no restabelecimento dos vínculos da sociedade e Estado. Então aqui eu trouxe 5 artigos, né? Eu já relatando exatamente o que a proposta do canal pensa em implementar. O que esses artigos não fizeram, de repente, é uma leitura de como que poderia acelerar esse processo de implementação desses projetos, né? Então é justamente aí que o canal se insere, né? Então, só para dar uma entendida, para ver a base que o projeto já tem, para ter uma noção, a ideia que eu tive, ela veio antes de eu ver esses artigos aqui. Então esses artigos foram coisas que eu consegui achar recentemente, que pessoas criaram com o intuito de apontar que não haveria mais necessidade da tecnologia da forma que ela é, não ser aproveitada na política, né? Então, só para dar uma leitura breve aqui, um resumo, bem brevezinha. Frente ao desenvolvimento da tecnologia criptográfica, especialmente a blockchain, os sistemas sociais foram submetidos a uma dupla possibilidade: enfrentar as novas tecnologias que ameaçam a hegemonia da tradição e incorporar características inovadoras em suas estruturas. O presente trabalho aborda as duas vertentes, que se mostram como formas complementares de lidar com a crescente complexidade proporcionada. Esse texto que vai dizer o seguinte, ao mesmo tempo que o Estado ele inibe que as decisões sejam tomadas pelo sistema digital, ao mesmo tempo eles implementam medidas dentro do estatal que é para diminuir o trabalho ou mesmo aumentar a efetividade dos atendimentos em si que o Estado promove. Então, aqui estão todos esses artigos. Se alguém quiser que eu envie ou eu mande os links, eu não vou deixar no vídeo ali, porque isso é uma coisa que todos nós temos que desenvolver e ajudar. Mas aqui estão as provas. Tá todos os artigos que pessoas já tiveram essa ideia de fazer isso daqui, né? E o que mais eu estou trazendo nesse vídeo aqui? Vamos lá. Eu trouxe alguns comentários de alguns, por exemplo, aqui do Flow, é um podcast bem conhecido, que já relata essa insatisfação e a necessidade de que algo aconteça nesse sentido, né? Que a gente consiga melhorar o sistema atual e não deixar a cargo de algumas pessoas decidirem a vida umas das outras. Eu não quero convencer ninguém, mas é só para contextualizar que isso é muito bem difundido no país já. Então já é uma coisa que já está para acontecer, já está crescendo. E cedo ou tarde vai acontecer. Tem especialistas que dizem, inclusive, que em 20 anos automaticamente a gente já vai estar vendo isso. Mas é uma coisa que tem que ser iniciada. Então o canal Concórdia está iniciando uma forma de conseguir exatamente o que esse rapaz aqui vai fazer agora. Vamos lá, vai querer falar agora. Esse aqui é o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Vou botar esse trechinho pra gente acompanhar, para mostrar o que ele vai falar aqui agora. Bem interessante. Daí eu vou introduzir o que eu tenho para falar a respeito. Pergunta do G pra trás. Não sei nada de cripto, como posso começar a investir nisso? Quero me garantir na crise. Tá, beleza. Cara, se você não sabe nada de cripto, Inclusive, criptomoedas serão a nova moeda de troca dos países, né? Porque o dinheiro de político, que é o que a gente usa, ele não está sendo mais viável. Inclusive, tem muitos países do mundo que até parece que tem uma conspiração já para que isso acabe também. Não é conspiração, mas como se fosse uma onda no sentido de o dinheiro acabar. Até porque eu acredito que a espécie humana evolui aos trancos e barrancos. Ela ainda vai sempre ser programada para se dar bem, né? Pela evolução natural, as coisas estão evoluindo, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, então
automaticamente isso vai acontecer. Então não é uma briga a ser feita, né? A criptomoeda vai ser usada porque ela não tem possibilidade de inflação. Então isso é uma coisa natural. Ele já está falando sobre isso. Esses canais libertários e anarcapitalistas implementam sempre ideias que tu vai tirar a possibilidade de alguma pessoa conseguir corromper o sistema ou alguém ficar à mercê da vida de outro. Primeiro investimento em cripto devia ser um livro sobre cripto para você entender o que está acontecendo aqui, cara. Então eu recomendo sempre A Moeda na Era Digital do Fernando Urich e agora o Padrão Bitcoin tem em português do Safedana Mus, são 2 livros fantásticos. Eu recomendo o canal do Fernando Urich, quem quiser dar uma olhadinha como é que tá o pensamento, porque ele é um rapaz que é bem introduzido no sistema e ele tem uma visão bem libertária, ele é um incentivador assim, do fim do Estado da forma que ele é e de uma nova política pública. Vai estudar isso aqui, é um excelente primeiro investimento, tá? Pergunta do Lucas Manuel, quem será os candidatos para 2022? Olha, para presidência, o único que tem chance de eu apoiar é o Danilo Gentili, eu tô muito empolgado com essa candidatura aí. Ainda preciso falar com ele para ver se vamos ver o que vai acontecer ou não. Então não é oficial ainda, mas, cara, eu tô bem interessado nela. Agora, sim, gente, o importante aqui é legislativo, tá? Eu já tô começando a falar isso aqui, o quê? 18 meses antes da eleição eu já tô falando isso. E a gente já está treinando candidatos que vão concorrer a estadual e federal por aí. E estamos procurando candidatos sempre que vão defender ideias de liberdade que a gente pode ajudar a eleger para deputado estadual e federal, porque isso aqui faz uma diferença, bicho, braba pra caramba. E eu gostaria de chegar em 2022 com 100, 150 nomes que eu possa apoiar para federal. Então, a ideia dele é chegar em 2022. A ideia do nosso canal é que em 2022 a gente já tenha mais de 60% dos políticos brasileiros apoiando a ferramenta. Então, o que a gente quer fazer? Para que a gente consiga implementar rapidamente o sistema de democracia representativa digital, uma democracia líquida, no sistema de blockchain, a gente pretende juntar pessoas. Então, esse canal aqui, que é o que vocês estão vendo, ele precisa ter o maior número de usuários o quanto antes possível para que a gente consiga, por exemplo, chamar a atenção desse Rafael Lima. Eu já conversei com quase todas as pessoas do país inteiro sobre o que poderia ser feito, né? E normalmente quem está por cima do sistema, ele não tem o mesmo interesse de quem está embaixo de resolver as coisas. Então, querendo ou não, esse vai ser um trabalho de meio que uma espécie de revolução, mas não é uma revolução, né? Vai ser o trabalho das sardinhas vencendo o predador, né? Então, querendo ou não, quem está vendo esse canal aqui vai ter que fazer o trabalho de compreensão. Por mais que eu tenha dificuldade de comunicar ou alguém tenha dificuldade de fazer alguma coisa, é um trabalho de cada um. Então, não dá para esperar que a gente fique... nós aqui do canal sozinhos a gente consiga fazer uma coisa grande, então, porque a gente é exatamente a mesma coisa de que todo mundo está assistindo. A gente quebra a quarta parede, sabe que todo mundo aqui é pessoa simples, humilde e tem que fazer um trabalho de conscientização para se mover, porque agora não tem mais como alguém salvar a gente, isso nunca deu certo, né? Então, só botar uma frasezinha aqui a respeito disso. Enfim, mano. Ó. Vai acontecer, cara, é uma maneira de tu conseguir tirar as pessoas mal intencionadas da política, porque a partir do momento que os políticos têm um grupo de pessoas, a sociedade vê um grupo de pessoas. Por que eu botei essa cena aí? Eu entrevistei pessoas já, 100% das pessoas apoiam o projeto, obviamente, porque tu vai trazer totalmente uma limpeza pra política. Então, só pra quem não tá entendendo, pra entender, a gente vai procurar pessoas que se dispõem a doar o salário, se candidatando, doando o seu salário caso eleitos, para tentar quebrar o sistema atual da forma que ele é, né? Então, eu fiz esses vídeos aqui desse canal, tem até sobre esses... Justamente sobre essas entrevistas aqui tem um canalzinho, ó, que é o nosso canal, inclusive, por favor, se inscrevam. E a gente precisa chegar ao maior número de pessoas para que a gente consiga, no caso, criar voz para que esse projeto aconteça. E só para complementar, vamos continuando lá para ver o que tá acontecendo no país, aí as pessoas falam a respeito disso, né? Opa. Eu voltei, mas vamos lá, dar play aqui. A Mariana já chegou aqui e falou que transferiu o seu título pra Curitiba, hein? Verdade! Não vou nem montar ninguém. Então, exatamente, eu infelizmente eu vou ter que justificar. Porque isso foi um vacilo meu, pra ser sincero, sabe? Porque olha, isso aqui é sinceridade total. Minha sinceridade total é o seguinte, cara. Eu não acredito na política brasileira do jeito que ela é feita. Ninguém acredita, eu acho. Não vou falar nada, não vou complementar, só vou botar o
próximo aí pra gente ver o que tá acontecendo. Isso aqui é um podcast com o Renan Santos, eu não dei do MBL ali. Não vou comentar sobre a respeito, espero que um dia... Ele já conhece o projeto, o Renan Santos já viu, já mandei, falando nisso, ele já visualizou, interagiu e não respondeu. Agora me lembrando disso, tem muitas outras pessoas do país inteiro que já conhecem esse projeto, eu já disse, olha, vamos iniciar uma campanha de doação de salários, todo mundo doa salário. Eu acredito que como as pessoas estão bem posicionadas, elas não querem muito pensar em se mover para que essa situação melhore. Mas eu tenho sempre porque, tipo, o brasileiro, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente é muito bom de fazer negócio. E eu acho que o que impede a gente de realmente prosperar é porque é muito tudo burocrático, né? E é tudo muito monopólio, você não pode construir coisa porque o governo não deixa. Na maioria das vezes, se você for olhar o porquê que você não consegue fazer algo foda, é porque o governo colocou alguma barreira ali. Eu não concordo totalmente com o que o Monark falou aqui, porque se a gente, por exemplo, se eu conseguisse conversar com o Monark um dia, ia ficar sujeito à vontade dele as coisas mudarem. E, querendo ou não, a minha vontade é que manda, assim como a de vocês é que manda. Então, para que a gente consiga criar esse diálogo maior, a vontade de vocês tem que sobressair. Então, se a gente quiser e a gente pode, a gente elimina o poder do Estado e influência sobre a nossa vida. A gente consegue a liberdade. Vamos pro próximo aqui. Eu acho uma merda, porque eu acho que esse tipo de intervenção que obriga um cara a continuar pagando isso daí tudo. Mas realmente o cara vai ter que demitir todo mundo, né? Mas, exatamente. Eu também acho uma merda o Estado impor esse tipo de coisa, né? Imposição. Eu acho muito longa a licença maternidade. Eu entendo que é necessário. Mas, poxa, deixa de trabalhar, então, e deixa de ganhar, então, pra poder cuidar do seu filho. Pois né? é. Mas o problema é que, tipo, a maioria das pessoas, se deixar de ganhar, deixa de comer. Não, mas aí o que acontece é que, assim, esse problema inteiro é gerado pelo Estado, né? Então, eu fiz um vídeo nesse canal aqui a respeito de justamente esse problema do Estado, ou a questão do Estado. O Estado, querendo ou não, ele limita o poder do indivíduo, porque se ele tivesse muito poder, também tem essa função, o Estado. A gente ia passar um por cima do outro. Se não houvesse o Estado, não dá pra, por isso que eu sempre digo, não adianta uma pessoa querer modificar o que tem, sem amar a vida, sem ter amor pela vida, sem gostar do que vive. Porque se ele tentar modificar a realidade, por ingratidão, ele vai se tornar um tirano, porque cedo ou tarde ele vai ficar insatisfeito com aquilo que ele mesmo criou. Então, tem que gostar do que tem que ter uma gratidão, tem que ter um gosto pela vida para conseguir querer falar em criar algo novo. Então, não é sempre o problema é o Estado. O Estado também limita algumas pessoas, eu acredito que todas nós. Se vocês olharem o mito de Gilgamesh, vocês vão ver o que eu estou falando. Primeiro, a história mais antiga da humanidade conta que um homem tinha muito poder e fazia o que quisesse. Então, se a gente tivesse poder demais, a gente ia fazer isso. Então, eu não estou dando uma esquerdista dizendo que o Estado é bom. Eu estou dizendo que tem que haver uma evolução, uma maturidade, consciência para que o Estado não se faça mais necessário. Então, é isso que o canal Concórdia quer fazer, quer trazer essa mudança de paradigma para que as mudanças possam ser aplicadas. A gente já tem a solução, mas sabe que é um trabalho de grão em grão. Ou amanhã, de repente, com uma viralização, o canal pode estourar e a gente pode ter notoriedade nacional para poder cobrar as pessoas que estão no poder que elas assumam os seus papéis de cidadão e entrem conosco nessa iniciativa que pode sim acabar com a fome do país e todos os problemas do país, botar o país em primeiro mundo em questão de 10 anos. E a respeito de imposição, a nossa humanidade, ela se criou se dividindo em grupos. Ela sempre foi uma divisão, uma espécie tinha que se dividir em duas partes. Então a gente tem os coletadores e tem os caçadores, os agricultores. Tinha sempre dois tipos, o que caçava e o que fazia a casa. Então esses grupos sempre se dividiam. A gente tem isso como alfa e beta e assim outras coisas vão. Então, querendo ou não, o grande problema do Estado é que ele limita o poder de criação do indivíduo, limita a expansão do próprio indivíduo. Então, querendo ou não, essa grande burocratização é uma proteção que o fraco arranjou. A pessoa com menos endividado é fraco, é uma pessoa que não tem tanta dinâmica, conseguiu para ser forte. Então aquela pessoa que ela não tem tanta força física, ela vai ter que dar um jeito de se tornar um pouco mais perspicaz de outra forma para conseguir se manter vivo. Então, querendo ou não, o Estado é a perspicácia do indivíduo perante si próprio. Então não dá pra gente sair culpando o Estado ou qualquer outra pessoa. A gente tem que tentar fazer a nossa mudança. Por exemplo, se esse canal, olha lá, vou repetir. Se esse canal tomar proporção, a gente consegue cobrar o país inteiro, as pessoas que estão em cargos do país inteiro, ou, obviamente,
iniciar uma campanha para que nós mesmos comecemos esse sistema. Então a gente pode criar esse sistema e mudar. Então hoje em dia, dia 14 de 5 de 2021, o ser humano só sofre no país. Por que é? Talvez sempre foi assim, eu descobri agora há pouco, a gente vai descobrindo com o tempo, mas hoje sofre por quê? Então eu vou deixar aqui uma breve parte do Clóvis de Barros aqui. Clóvis de Barros, que é um professor de filosofia, falando a respeito justamente dessa divisão entre Estado e empreendedorismo e setor privado, empreendedor e setor privado. Vocês vão ver mais ou menos o que é uma leitura assim mais fria. Mas eu não concordo com tudo. Eu acho que o Estado é bom em partes, mas a gente tem que evoluir para uma coisa um pouco mais livre de falha humana. Então, antes, quando não tinha tecnologia, a gente poderia aceitar o sistema que tem. Agora que tem possibilidade de a gente não precisar mais de político, a gente não pode ficar parado, entendeu? Eu não quero fazer parte da geração que deixou isso acontecer. Nem muito menos deixar um mundo cada vez pior no sentido de lógica de existência, porque de certa forma a gente cresce pela evolução, mas a lógica da vida parece que não faz sentido algum, porque a gente acaba vivendo... Isso também é uma questão do grande público, não é uma questão isolada de ninguém. Mas vamos deixar essa parte aqui só pra gente fazer uma última leitura aí. Você sabe, já falamos sobre isso, para Nietzsche são dois tipos de força que nos animam, as ativas e as reativas. As ativas são as que dão conta da nossa genuína pulsão, as reativas são as que dão conta de nossa estratégia para impedir que outros alcancem o que desejam. Já contamos que na perspectiva nietzschiana a moral é a obra dos reativos. Sindicato dos bundões, que no afã de impedir que um ativo triunfe, montam leis. Ninguém que age pela sua própria energia vai pensar em regra para limitá-la, para condicioná-la, para cerceá-la, para regulamentá-la. Quem age pelo seu desejo, age até a última gota. Para dar uma inserção, a Bíblia fala que o mundo um dia será governado por crianças. E de certa forma eu penso que os políticos são muito originais. Eles são pessoas autênticas, eles descaradamente roubam. Então, querendo ou não, o idiota mesmo da situação toda somos nós que deixamos eles roubarem. Então, querendo ou não, o que a gente está fazendo aqui também é, de certa forma, podar a energia do político que se põe a roubar. Então, se vocês pararem para pensar, isso é uma via de mão dupla. Enquanto a gente é ainda, sim, o centro de tudo, o indivíduo é o centro dessa coisa toda aqui. Então, querendo ou não, vai ter que ser uma mudança interna para que as pessoas reconheçam que dentro de cada um tem a necessidade de controlar tudo, assim como tem a necessidade de não manter esse controle, porque o controle é insalubre. Por exemplo, assim, todos os políticos que entram na política, eles acabam se corrompendo, porque o poder em si concentrado é corruptível. Tem uma frase no filósofo que fala sobre isso, eu não lembro quem. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu quero fazer mais vídeos assim, dessa forma, para poder... Tem muita coisa que eu já conversei com muita gente. Já conversei com o filho do presidente, eu já conversei com o Bernardo Kister, já conversei com inúmeras pessoas que estiveram com o presidente, inúmeras pessoas que têm acesso a ele. Então, de certa forma, eu quero tentar mostrar para o povo que quem tem força é o próprio povo, não dá para esperar nada de ninguém. Justamente, talvez seja isso a grande mudança, né? Porque o sistema que está por vir, ele não vai ter ninguém controlando ninguém, muito menos protegendo. A proteção do indivíduo vai ser o sistema livre em si, né? Então a liberdade, querendo ou não, ela é o tema em pauta desses vídeos que a gente está fazendo, e o projeto e as medidas que a gente está tentando implementar são uma forma de chegar até lá. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, algum outro insight, se vocês tiverem a respeito de onde esse projeto se insere, ou algum link, algum material, algum conteúdo que vocês consigam ver, que vai levar a remeter, vocês podem colar e comentar aqui no canal, e a gente vai tentando fazer cada vez mais compilando e deixando informações para que as pessoas que vêm chegando possam ver. Então, se você está vendo esse vídeo até o final aqui, o projeto já foi aprovado por toda a sociedade, por muitas pessoas, a gente fez a entrevista já. Então, é questão de tempo para acontecer e de evoluindo e mostrando para as pessoas como é que funciona, e com o tempo a gente fazendo mais vídeos e mostrando mais ainda como é que funciona. Eu vou deixar aqui o meu canal aqui rapidinho, dá uma olhadinha aí. Obviamente eu tô gravando e vou postar nele, mas só pra vocês darem uma olhadinha. Então, cara, a gente tem que fazer esse vídeo aqui, esse canal aqui chegar a 20 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos. Eu ainda não falei sobre isso, mas provavelmente eu vou reinvestir o dinheiro que eu ganhar. Porque hoje, cara, se esse projeto der certo, a minha vida vai melhorar, independente de eu participar dele ou não. Então, eu nem pensei sobre dinheiro ainda, porque igual dinheiro num país onde tu não consiga ter liberdade não adianta nada.
E depois que eu tiver a liberdade plena, o dinheiro não vai fazer diferença. Então, se vocês puderem me ajudar a fazer com que esse canal cresça. E alguns vídeos aqui, eles vão mostrar... eu tenho o texto aqui escrito, daí tem um link ali para download. Se vocês quiserem, eu posso mandar o texto. Eu até ler nesse aqui, mas eu não vou acabar não lendo. Eu tenho o texto aqui comigo. Que a ideia é uma entrega, né? A gente está fazendo uma entrega, dando nosso tempo, nosso trabalho para o povo, para que ele consiga se organizar. Eu agradeço a todos, obrigado por quem concordou, quem assistiu até agora. E espero que a gente consiga chegar no objetivo o quanto antes, né? E se alguém quiser esses artigos aí que estavam aqui no Adobe, aqui, ó, pode dar uma olhadinha. Ó, eu mando pra vocês aí, tá bom? Se quiser dar um pause pra dar uma olhadinha aí no começo. E é isso aí, então tá, obrigado. Galera, eu espero que a gente consiga se organizar, eu espero que a gente consiga crescer nisso. E esse vídeo aqui prova que já é viável, já tem como, só é questão de organizar a sociedade. Muito obrigado a todos e agradeço a participação.